Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um 532. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema, norteador, dessa sequência de vídeos, que é falando sobre as atitudes positivas que nos levam a ter sucesso profissional. E hoje a gente vai falar sobre o profissionalismo, certo? Então, o que seria o profissionalismo? O profissionalismo ele é a síntese de todas as atitudes anteriores, certo? Com o foco, para o trabalho, certo? Para a tarefa que você desempenha, para a sua missão dentro, da área do trabalho. Então, é você adotar comportamentos de estar à disposição ou de ter disponibilidade, adotar pontualidade, a estudabilidade que a gente já falou, a proatividade e a resistência em prol da sua função, certo? É cumprir o seu trabalho de maneira correta e bem planejada, manter seus compromissos a qualquer custo, certo? Então esse seria o comportamento, adequado ou alinhado com o profissionalismo. Tem um item aqui, que o autor traz, que é bem desafiador, mas que é essencial. Ele diz que é importante o profissional saber dizer não. Espera aí, se tu me falou que é para eu adotar uma postura de disponibilidade, certo? Então, eu estar sempre disponível a ajudar os outros, certo? E agora tu me diz que eu preciso também saber dizer não. Tá meio paradoxo isso, não? O autor explica assim: você está à disposição para colaborar, certo? Mas sem perder a sua essência de qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, certo? Se você está sempre disposto a ajudar os outros, mas se esquece dos seus compromissos, dos seus objetivos, das suas metas em prol dos outros, você não vai atingir as suas metas nem os seus objetivos, a sua missão dentro dessa empresa. Então, muitas vezes, mesmo você estando disponível e tendo disponibilidade, é importante dizer não. E aí é que é o grande desafio. Como acertar, essa medida, entre dizer não e atingir e se manter disponível, vamos dizer assim. Então esse é um dos grandes desafios, né? Então uma coisa que pode nos ajudar nesse caminho é, por exemplo, você tendo uma construção bem estruturada, bem planejada, da sua agenda, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Falamos sobre a organização do tempo, a organização das tarefas. Quando você tem, vamos dizer assim, bem estruturado todos os compromissos e todas as tarefas, que você planejou ao longo dessa semana, você sabe como você está em relação a os desafios e as tarefas, as metas principais dessa semana. Se você estiver perto, você pode ficar disponível. Por exemplo, se você estabeleceu 4 compromissos principais, de entrega de trabalho, e todas as etapas estão bem encaminhadas, você pode ficar disponível ou disponibilizar tempo, para ajudar os colegas. Mas se seus compromissos, não saíram da forma como você planejou, que você precisa ter uma atenção maior, para conseguir, nas etapas, para conseguir não deixar de honrar nenhum compromisso estabelecido por você, então você precisa dizer não. Então, se as pessoas forem profissionais como você, elas vão assimilar e vão entender que a sua agenda está cheia e que você não pode agora. Mas como você sempre se propõe, sempre ajuda, sempre está disponível, ele sabe que posteriormente você vai ajudá-lo quando for necessário, quando for possível para você.
né? Então, saber dizer não também faz parte, né, do comportamento, de uma atitude, né, positiva para se adotar, né, o profissionalismo. Então a gente pode sintetizar o profissionalismo em, acho que três pontos principais: humildade, perseverança e consistência, ou constância, mesma coisa, certo? Humildade em saber que sempre há algo para aprender, algo para melhorar, algo para evoluir. Lembra lá da estudabilidade, então está sempre buscando resolver soluções, sempre buscando inovações dentre os processos que você já faz. Então, humildade, não está perfeito, sempre pode melhorar. Perseverança. Você está sempre fazendo. Isso seria perseverança, independente, perseverança e constância, né? Está sempre fazendo. Tem um autor que ele é um grande escritor, inglês. E como todo profissional de sucesso, o começo da carreira não foi tão exitoso assim. Então, ele escreveu diversos roteiros, né, e por várias vezes foi negado, né, por Hollywood. Ele fazia roteiros para filmes, né, de cinema. E foi negado, foi humilhado. Muitas vezes ficava lá na porta do produtor, o produtor dos filmes deixava ele de lado, não dava atenção. E mesmo assim ele não desistiu. Ele adotava a postura assim: todos os dias, naquele mesmo horário, ele sentava para fazer as suas tarefas, certo? Mesmo com inspiração ou sem inspiração, né? Ele fala uma coisa bem interessante, que ele preparava um ambiente para que a inspiração chegasse. Ele limpava todo a sala onde ele trabalhava, limpava a casa, certo? Inclusive ele tem uma frase que ele limpava o carpete para que as musas, quando entrassem, não sujassem a barra do seu vestido. Então ele limpava todo o ambiente e todos os dias, no mesmo horário, ele sentava para escrever. Então poderia ser que não saísse nada, mas ele estava lá, certo? Poderia ser que ele escrevesse bastante, mas ele estava lá. Então todos os dias, naquele mesmo horário, ele criava um ambiente, um ritual para que aquilo acontecesse. Ele ainda dizia que fazia uma oração, uma meditação antes de começar, né? Chamando, né? Invocando a presença das musas inspiradoras, né? Ele é adepto de Platão. E aí ele criava um ambiente favorável para a sua escrita, para o seu trabalho. Então, esse é um exemplo de profissionalismo, certo? Ele tem horário, né, planejamento, compromissos, humildade. Então, ele não se colocava importante. Ele dizia que ele era o cálice, né, e estava sintonizado com as musas, e as musas é que era o vinho que iam encher o cálice. Legal isso, né? Então, as obras dele, o resultado, depois que ele virou um escritor famoso, né, idolatrado e tal, ele não se vangloriava dos seus feitos, porque ele dizia que a obra não era dele, ele só era o cálice, né? Então, muitas vezes a gente acaba adotando uma postura de arrogância, né? Porque, nossa, eu sou tal, eu consegui, eu fiz. Mas ele adotava ao inverso, ele adota uma postura de humildade, né? Então, no ambiente corporativo, a gente precisa ter a ciência de que a gente não faz nada sozinho. Às vezes a gente é o líder, a gente está lá em evidência, a gente aparece, né? Mas muitas vezes o trabalho, né, a produção é feito em coletivo, né? Cada um participou, contribuiu, tem a sua mãozinha, o seu toque ali. Então, o resultado final, sendo positivo, não é da pessoa que está de frente ali, que é o líder. Ela orquestrou, ela ajudou, contribuiu também, assim como cada um, certo? Mas ela não é vamos dizer assim,
a única responsável, né, pelo resultado final. Então, a humildade é essencial. E a perseverança e a constância. Constância é estar lá todo dia fazendo, e a perseverança é não desistir. Vai ter vários momentos que você vai, hoje não, amanhã eu faço, né? Que é a famosa procrastinação. Então, você perseverar é você continuar fazendo, independente dos obstáculos do caminho, certo? Então, profissionalismo a gente pode sintetizar aí nesses 3 itens, e é o conjunto das outras atitudes, né, que a gente já vem falando ao longo dessa semana. Então, estar à disposição, né, ou ficar disponível para outras pessoas, estudabilidade, resiliência, proatividade, pontualidade. Então, se você adotar todos esses comportamentos, essas atitudes, e ainda você se manter humilde, ter perseverança e consistência, não tem como você não ter sucesso, né, e ao adotar essa postura de profissionalismo. Ok, gente? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, até amanhã. Bons estudos, bom trabalho. E até amanhã em mais um 5h32.